Alguns dias atrás eu terminei de ler O Problema Final, que é o último conto do livro As Memórias de Sherlock Holmes. E teve um grande problema, porque o problema final ele destoa totalmente do resto dos outros contos do livro. E é sobre ele que a gente vai falar. Não vai falar exatamente sobre a história, mas vai falar sobre o entorno desse conto. O Problema Final é um conto escrito por Arthur Conan Doyle. A história foi inspirada na visita de Doyle e sua esposa à Suíça. Essa história também ela foi publicada na Stranded Magazine em dezembro de 1893, com ilustrações de Sidney Paget, que é praticamente o ilustrador oficial de Sherlock Holmes. E agora vem a primeira questão sobre o problema final. Provavelmente, o autor já considerava matar o personagem desde 1891, quando Doyle escreveu uma carta para a mãe dele, onde expressava sua vontade. Doyle alegava que queria focar a sua atenção em outras histórias. Depois da publicação do conto, os fãs não se sentiram satisfeitos com o fim que o personagem levou, o que gerou uma reação desfavorável do público. Inclusive, muitas pessoas cancelaram sua assinatura da revista. Há relatos de que várias pessoas usaram fitas pretas no braço, no chapéu, para mostrar o seu luto pela morte do personagem. Inclusive, há boatos de que muitas cartas chegaram até o Conan Doyle, explicando ali, pedindo por mais histórias de Sherlock Holmes, tanto do público quanto de editoras, e fazendo assim uma pressão para que o personagem voltasse a ter mais histórias e desenvolver mais o personagem de alguma forma. Conan Doyle, certa vez, quando pedido para fazer sua lista ali pessoal de quais histórias ele mais gostava, ele classificou O Problema Final como a sua quarta história favorita do personagem. Em outro momento, o autor disse que o personagem deveria seguir o caminho de todo personagem, seja ele real ou imaginário. Ele quis dizer a morte, e provavelmente também o esquecimento. O Problema Final em específico teve várias adaptações em cinema, televisão, teatro, rádio e quadrinhos. Ainda como parte do legado de Holmes, ele recebeu uma estátua e um museu nas proximidades das cataratas de Reichenbach, que é onde o personagem ele basicamente morre na história. E agora vem parte da minha opinião sobre esse conto. E o primeiro ponto são os acontecimentos místicos que acontecem ali em torno de Holmes e Watson, que basicamente foi previsto por Holmes. Porém, eles acontecem de uma maneira não muito assim... como eu posso explicar? No final eles não vão dar em nada. Porque assim, a gente está acostumado com aquela base. Não, tem um negócio aqui inexplicável, depois vem a investigação, e aí ali no finalzinho, na finaleira ali, a hora que Holmes está explicando, a gente consegue ou pescar alguma coisa que ele diz que realmente termina ali, ou então ele solta um comentário bem elaborado, que aí a gente, tá, beleza, essa coisa que faz tal, faz aquele ligamento, beleza. Outra coisa que realmente não dá para entender nesse conto em específico é a forma anticlimática como o personagem é tratado e chega ao seu fim. Porque assim, a gente tem aquele passo a passo que é básico, né? A gente é apresentado a um crime ou alguma coisa, alguma ameaça, e às vezes ela é representada por, sei lá, um ser sobrenatural, uma pessoa, um objeto, alguma coisa, que nesse caso seria o Dr. Moriarty, que é um personagem que basicamente era para ser importante, mas ele não é, de maneira alguma. Eu já li todos os livros anteriores a Memórias de Sherlock Holmes, e cara, ele não tem importância nenhuma. E a principal justificativa de que aquele cara era o principal criminoso da Europa era que Sherlock Holmes não conseguia ver a ligação entre Dr. Moriarty
e os crimes em Londres. Tá, então você está me explicando que o Sherlock Holmes passou, sei lá, décadas investigando em Londres todos os crimes que haviam ali, porque ele não só investigava alguns, como ele lia sobre outros. Ok? A gente tem base nisso. E ele não conseguia ver ligação nenhuma entre esse cara e os crimes que estavam ocorrendo. Beleza, bem explicado, Conan. Bem explicado. Assim, bem incoerente, sabe? Do meu ponto de vista, claro. E eu acho que é isso, cara. Porque assim, chega no final, a gente sempre tem aquele momento de conexão. A gente começa a tocar aquela musiquinha do Jogos Mortais e aí começam as coisas a se conectar. Holmes vai falando ali, vai pegando ponto por ponto e ligando uma coisa a outra, uma coisa a outra, uma coisa a outra, e por fim ele te apresenta, esse aqui é o problema, e tá aí, acabou. É isso. Não tem mais segredo nenhum. Achei bem incoerente o final. Então, assim, gera um sentimento de revolta, minimamente. Gera, cara. Gera mesmo. Porque, assim, o personagem foi maltratado, cara. Nessa história, principalmente. E você vê o sadismo do Conan Doyle quando ele fala assim: venho por meio dessa história pesarosamente. Quando ele tá escrevendo com a voz do Watson, né? E aí você vê ele escrevendo, simulando uma tristeza ali, mas, pô, não, cara, você não convence ninguém, velho. Não convence ninguém. E por último, temos que as más línguas dizem que o Dr. Conan Doyle foi hostilizado por fãs do personagem, recebeu cartas de fãs e de editores pedindo por mais histórias, só que a verdade é, não se sabe ao que se deve o retorno do personagem. Tem um pouquinho ali da pressão pública, tem um pouquinho da pressão editorial. Então, assim, não fica claro exatamente o que, se foi uma situação monetária ali que ele estava passando, uma crise monetária, se deu vontade de escrever mais, se o público realmente ajudou a voltar com o personagem. Não está claro. O que está claro é que ele realmente voltou e por não ter uma cena explícita do Sr. Holmes morrendo, é possível dar uma driblada ali, a lá Ronaldinho Gaúcho, no que aconteceu, né? Então foi o que o Conan Doyle fez e depois voltou com outras histórias como A Aventura da Casa Vazia, se eu não me engano esse é o nome, e O Cão dos Baskerville. Fica a indignação pelo fim que o personagem levou, nem que seja assim um fim temporário, mas cara, é um tutorial de como não se fazer o fim de um personagem, cara. Principalmente se você já tá fazendo uma saga com ele, não dá esse tipo de final, cara. Apresenta um final coerente, quer fazer uma trama que, assim, junta as coisas no final, já faz planejando antes, porque assim, fica muito artificial. Você lê o livro inteiro, As Memórias de Sherlock Holmes, e aí você vai vendo, conto por conto. Não, beleza, tal. E tem muito conto legal lá, viu? Tem muito conto legal. E aí você vai tal. Aí chega no último. Aí você vê, putz. Pô, mas nem nesse livro aqui você mencionou isso. Fica assim, atirado, sabe? Você fala, não, esse cara aqui, ele que organizava todo o crime ali na Inglaterra, em Londres. Aí você fica, tá. E, sabe, porque vem de lugar nenhum e vai pro nada.